E aí, turma, tudo bem? Vamos continuar. Vou fazer uma coisa hoje, então, com vocês. Temos duas coisinhas para fazer hoje, tá? Na nossa aula. Uma delas é a revisão, que eu vou deixar para daqui a pouco. Vou começar com uma aula que é importante também, e vai dar tempo da gente fazer porque é uma aula simples. É uma aula que está na página 345, tá? É a aula número 22 e é a aula de principais rebanhos do Brasil. Ela é curta, bem objetiva, então me ajuda aí. Vamos junto? Vamos lá então. Olha só, logo que você pegar a página 345, lá onde está escrito principais rebanhos, peço que você se atenha aos rebanhos realmente mais significativos, que são os rebanhos bovino, na ordem que nós estamos estudando aqui, o rebanho suíno e o rebanho ovino e caprino. São esses que a gente vai destacar. Depois vamos falar um pouco também do rebanho bubalino e algumas coisas do rebanho equino, de muares, né, mulas, asininos, asnos, né? E a própria avicultura, vamos dar uma exposição rápida sobre ela, porque ela tem um campo próprio para depois a gente estudar. Bom, sobre rebanho bovino é o mais importante. O Brasil é o país do mundo que tem o maior rebanho comercial bovino. Estamos falando de boi, de vaca, né? Ah, mas a Índia tem o maior rebanho do mundo. Tem, mas não é comercial. Vocês sabem que lá eles são brahmanes, né? São hindus. E eles não têm por hábito comer carne. Então, o abate é muito menor do que a gente tem aqui. Então, do ponto de vista comercial, a gente tem o maior rebanho bovino do mundo. A gente tem mantido há alguns anos uma média impressionante. A gente tem mantido uma média de uma cabeça de gado por habitante e nos últimos anos a gente tem tido, na verdade, mais bovinos do que humanos aqui no Brasil. Nesse momento, por exemplo, num país de 210, 211 milhões de habitantes, que é o nosso, nós devemos estar aí na casa perto de 215 milhões de cabeças de gado. Então a gente tem mais boi do que gente no Brasil, tá? E esse rebanho bovino que a gente tem aqui no Brasil, ele tem algumas explicações. Por exemplo, por que o Brasil é um país favorável para a atividade criatória, né? Então, uma primeira pergunta que é bem comum se fazer, muitas vezes aparece na prova também. Quais as atividades assim, ou quais os aspectos positivos que o Brasil tem favoráveis para se criar gado? Primeiro, é um país grande. Criar gado, do ponto de vista de pastagens, onde eles ficam soltos, muito mais barato do que, por exemplo, criar em lugares pequenos, fechados, com telhados, e que precisam de muitas manipulações, que o animal é tratado com mais equipamentos, ou com ração, é muito mais caro do que deixá-lo ali no pasto, né, solto. Então o Brasil tem uma grande extensão territorial, tem também uma grande variedade climática, isso tem uma influência, né? Por exemplo, para os bovinos, o clima tropical é bastante adequado. Para, por exemplo, os bubalinos, que são os búfalos, ali no clima equatorial, você tem condições necessárias, inclusive pela grande umidade. Já os suínos, que gostam mais e são criados mais no mundo temperado, por exemplo, o clima subtropical do sul, ele é mais favorável. Então, a grande variedade climática que a gente tem ajuda muito. E nós temos grandes áreas cobertas por pastagens naturais. Naturais mesmo, né? Aquelas gramas e capins que a própria natureza colocou ali, que são as vegetações herbáceas, essas são abundantes. Além disso, nós temos um outro fator que é bastante importante. Nós temos, por exemplo, uma atividade agrícola que produz muita coisa que é comida para esses animais. Nós somos grandes produtores de milho, nós somos grandes produtores, inclusive, de cana, que também é muito utilizada na alimentação desses animais. Nós somos grandes produtores hoje de soja. A soja está na base das rações desses animais hoje, né? Então, o rebanho bovino se favorece de tudo isso. E esse rebanho bovino, o Brasil tem hoje um aspecto muito significativo. Ele é o maior exportador de carne bovina do planeta, certo? E desses 215 milhões de animais, como é que eles estão divididos? Bom, neste momento, o maior rebanho bovino brasileiro está na região centro-oeste,
com dados bem mais atuais, a gente diz que aproximadamente 34% do rebanho tem um gráfico em forma de pizza no pé da página ali, perto do número da página 345, que é aquela última bola, que mostra os rebanhos de agora. Tem um de 2010 em cima e o de 2016, que é mais recente. Está bem próximo de hoje. Então, o primeiro é o Centro-Oeste, que tem uma média de quase 5 animais por habitante, é uma média impressionante para o mundo, né? Depois, em segundo lugar, com um crescimento absurdo, está aumentando muito a criação de gado bovino na região norte do Brasil, o que faz com que a gente se preocupe em função do impacto ambiental dessas atividades, porque você tem que desmatar para botar o boi, você tem que desmatar para plantar a soja, por exemplo, que vai servir de ração. Então, hoje é considerada uma das atividades mais impactantes que a gente tem do ponto de vista de comprometimento do planeta é a criação de bois. E a Amazônia é muito atingida diretamente por isso. Depois você tem, em terceiro lugar, a região sudeste, com aproximadamente 18% deste rebanho bovino. E você tem depois, mais ou menos empatadas, ali em quarto lugar, as regiões sul e a região Nordeste, sendo que essas duas regiões são bem diferenciadas. Por exemplo, o Nordeste é a primeira área onde introduziram o rebanho bovino no Brasil, e ele está introduzido mais naquela região do sertão nordestino. Ali é um gado criado solto, à base de um clima semiárido, numa vegetação de caatinga. É uma criação extensiva de baixo rendimento. Mas, por exemplo, lá no sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, você tem uma criação naquelas graminhas que parecem um tapete, da campanha gaúcha. E essa criação da campanha gaúcha, embora também seja extensiva, o animal seja criado solto, ali, por exemplo, você tem algumas condições melhores. Por exemplo, você tem uma pastagem melhor que ali no Pampa, que é uma vegetação gramínea, é uma vegetação mais nutritiva para o animal, né? Então aqueles pastos do sul, aquela vegetação de campos, ela é mais nutritiva do que a caatinga, né? Além disso, você tem pastos bem planos, o que possibilita que os animais não façam muito esforço, né? Então, esses animais são considerados de carne de melhor qualidade. E também, como eles não se esforçam muito, eles ficam mais gordinhos, né? E você tem ali na campanha gaúcha um clima subtropical, que é mais perto do clima temperado e que permite, por exemplo, a introdução de raças europeias, que são animais geralmente mais robustos, maiores, mais fortes e que rendem muito mais em carne do que, por exemplo, os animais de raças zebuínas que são criados no sertão nordestino, que para resistir são mais magrinhos, mais mirradinhos, mas em compensação suportam a semiaridez e suportam aquelas temperaturas mais elevadas, entre outras coisas, tá? Bom, o rebanho bovino brasileiro, ele verdadeiramente é o rebanho que puxa a nossa atividade econômica, e hoje o Brasil tem inclusive a presença de grandes produtores. Fala-se da bancada do boi no Congresso, que tem uma grande persuasão ali nas negociações, porque dentro do chamado agronegócio, é uma das áreas mais importantes e tudo mais. Mas o Brasil também tem um rebanho importante de suínos. Lembrando que suínos, os porcos, eles são criados em proporções menores do que os rebanhos considerados rebanhos bovinos, que precisam de estruturas maiores, de mais dinheiro, né? O Brasil, por exemplo, tem hoje a quarta maior produção de porcos, de suínos do mundo. Ele é o quarto maior produtor e também é o quarto maior exportador de carne suína, porque às vezes você pode ser grande produtor, mas você pode consumir, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, que é grande produtora, mas consome boa parte do rebanho suíno. E aí, com a quarta produção mundial de carne suína, a China, por exemplo, é a maior, a União Europeia e os Estados Unidos. Veja que eles usam União Europeia, quer dizer, se fosse por país, o Brasil seria o terceiro, porque a União Europeia, na verdade, não é um país, é uma junção de países, né? Nesse sentido, o que nós temos é uma visão de que o Brasil tem, neste momento, uma criação
de rebanhos suínos ali na casa de aproximadamente 30 milhões de cabeças de animais. E esses animais estão, sobretudo, concentrados na região sul do país. Por que na região sul? Vários fatores. Eu falei para você alguns dos mais importantes, que é, por exemplo, a questão do clima subtropical, muito mais adaptado a essa realidade. Também ali no sul que a gente tem uma significativa e importante criação de produção de grãos, como, por exemplo, o milho e a soja, que também entram na base da ração desses animais. E também não podemos esquecer que a gente tem ali uma grande concentração de imigrantes alemães, e foram esses imigrantes alemães que introduziram muito essa questão da suinicultura, já que eles são muito habituados ao consumo desse tipo de carne, né? Ali, basicamente, você tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná como grandes produtores. Então, dos 30 milhões de animais, você tem praticamente 17 milhões desses animais concentrados na região sul, o sudeste com 5 milhões de animais e o nordeste aproximadamente com 4 milhões desses animais. Esse é o panorama do rebanho suíno. Já ovelhas, o Brasil não tem muita tradição. Nesse momento, o Brasil tem algo perto de 14 milhões, inclusive reduziu bastante os rebanhos. Era antigamente, a grande área criadora desses animais era a região sul do Brasil, que produzia lã, principalmente. Mas houve uma crise incrível, aspectos ligados ao próprio Mercosul, com a lã vinda de países vizinhos. Então, esse rebanho diminuiu muito no sul e hoje ele está concentrado mais no nordeste. Só que no nordeste, o rebanho de ovinos, que são as ovelhas, ele é um rebanho mais para o abate, para o consumo da carne. Então, em matéria de ovelhas, o Brasil está mais ou menos assim. Quase tudo no Brasil está concentrado, dos 14 milhões, 9 milhões estão concentrados no Nordeste, com grande destaque para o estado da Bahia, com aproximadamente 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil cabeças. Depois o Sul, com 3 milhões e 300 mil cabeças, e depois os outros estados com menos de 1 milhão. Por exemplo, o Centro-Oeste com 600 mil cabeças, o Sudeste com 430 mil, e o Nordeste com 410 mil cabeças. Um panorama muito parecido é o de caprino, né? Caprino, cabra mesmo, 8 milhões e 300 mil animais. Desses animais estão concentrados praticamente quase todos, de 8 milhões e 300 mil, 7 milhões e 700 mil, quer dizer, quase tudo está no Nordeste. O sertão nordestino é a área do Brasil que tem quase todos os caprinos, né? De cada 10 caprinos brasileiros, 9 estão no sertão nordestino. É um rebanho sempre associado a condições mais precárias, a condições mais rústicas. Então você tem o Nordeste brasileiro em primeiro, depois você tem o Norte com 190 mil cabeças, o Sul com 160 mil cabeças, o Sudeste com 150 mil cabeças e o Centro-Oeste com 110 mil cabeças. Quer dizer, falou em caprino, é praticamente região Nordeste, certo? Bubalino é búfalo, e esse rebanho é quase todo concentrado no norte do Brasil. Nós temos, por exemplo, na Amazônia brasileira, a ilha de Marajó, com a maior das criações no estado do Pará. O Brasil tem o maior rebanho bubalino do mundo. É um rebanho de 1 milhão e 800 mil animais. É o maior rebanho de búfalo, que é um animal que tem várias origens, né? Índia, Indonésia, e veio para o Brasil, para a Amazônia, para se adaptar àquelas condições. Os outros rebanhos que nós temos são os equinos, que o Brasil tem mais ou menos uns 5 milhões e 400 mil animais. Nordeste em primeiro, o Nordeste e o Sudeste estão empatados em primeiro lugar, depois o Norte e o Sul estão mais ou menos empatados em segundo, e aí vem o Centro-Oeste. Então é mais ou menos dividido, das 5 milhões de cabeças de gado, é quase 1 milhão de cabeças de gado para cada região. Muares, que são mulas, cruzamento de jumento com égua, quase tudo no Nordeste brasileiro. Asininos, que são asnos também, né? Esses animais de pequeno porte são utilizados mais ou menos como montaria, também quase tudo concentrado no Nordeste do Brasil. Você tem ali na página 349. E a avicultura brasileira é hoje uma avicultura muito importante. Vamos ter um capítulo para falar só sobre isso. É uma avicultura que inclusive bota o Brasil como maior exportador de carne de frango do mundo, tá bom? Daqui a pouco eu volto para a gente fazer a revisão. Você tem os exercícios para fazer. Boa sorte aí. Então, força nesses dias, tá? Até mais. Tchau.